Boa tarde. Começamos aqui o nosso webinar que vai falar sobre planejamento estratégico. E nós vamos falar sobre planejamento estratégico para essa situação que nós estamos vivendo agora, o pós-Covid-19, onde nós temos uma drástica mudança de cenário e muitas empresas estão perguntando o seguinte: como que eu faço? E agora? O que eu tenho que fazer? A crise já aconteceu, mas o que eu tenho que fazer para ter um bom posicionamento estratégico durante e depois dessa situação que nós estamos vivendo? Então, eu vou compartilhar a minha tela agora e nós vamos começar a observar o seguinte. Primeiro, como anda esse contexto, ou seja, o que é de fato a Covid-19, quais foram os principais impactos dela, para que depois a gente possa, diante desse contexto, a gente possa entender, então, de que maneira eu planejo a minha empresa para essa nova situação, né? Uma vez que, como está sendo dito desde quase que o começo da pandemia, se percebe o seguinte: o normal não vai ser mais o mesmo. Nós vamos ter um novo normal. Então, nós precisamos entender o que vai acontecer e qual é a mudança, principalmente, que está acontecendo de comportamento, né? Para isso, então, nós vamos ver, primeiro, esse contexto, ou seja, o que é, na verdade, a Covid-19 e o impacto dela na sociedade. E depois vamos falar um pouco, então, do processo de planejamento. Quando nós olhamos a velocidade dessa crise, e nós acreditamos que essa tenha sido a principal característica dessa pandemia. Ela se iniciou muito rapidamente, se propagou muito rapidamente e com uma diferença das anteriores. Hoje, essa propagação é global. Por quê? Nós temos muito deslocamento, ou seja, pessoas que viajam para todos os cantos e nessas viagens levam consigo os vetores dessa doença ou com potencial de contagiar outras pessoas com essa doença que foi chamada de Covid-19, que é nada mais do que um tipo de gripe que é muito severo e ataca as vias respiratórias aí. Quando nós observamos esse gráfico aqui, fica fácil entender, né? Nós estamos aqui falando em 16 de janeiro, quando praticamente se começou o evento, e de repente, em abril, nós tínhamos praticamente o mundo todo sendo afetado por essa crise. Ou seja, um período de 3, 4 meses, nós tivemos o mundo todo sendo afetado de maneira muito severa, de maneira muito preocupante. Quando nós olhamos o que uma crise causa, né, aqui nós temos nesse gráfico um bom resumo. Quando nós tivemos o primeiro evento lá da Segunda Guerra Mundial, nós temos como repercussão novas formas de trabalho, ou seja, nós tivemos a mulher entrando na força de trabalho. Até então, a mulher não participava do processo industrial de forma nenhuma. E com isso, elas começaram a ser praticamente imprescindíveis naquele contexto. Nós tivemos também os eventos do 11 de setembro nas Torres Gêmeas. O que aconteceu nesse evento? Novas políticas relacionadas à segurança da aviação, ou seja, intensificaram a segurança, aumentaram as checagens, aumentaram os cuidados para quem fosse viajar de avião. E agora nós temos aí a Covid-19. O que já foi percebido? Por exemplo, o crescimento muito rápido do e-commerce. As pessoas não podem sair de casa e continuam consumindo por necessidade e compram via internet. E isso faz com que seja percebido aqui uma mudança no comportamento do consumidor. Isso vai fazer com que se desdobre em muitas outras coisas. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceu. Esse é um gráfico que mostra como mudou o padrão de consumo nos Estados Unidos, mas serve como uma boa amostra para o restante dos países.
Quando nós olhamos aqui nesse gráfico o percentual de mudanças, né, fica notável observar compra de roupas e acessórios despenca. Viagem também cai drasticamente. O entretenimento longe de casa ou fora de casa, restaurante, cinema, teatro, também cai severamente. E o que começa? Consumo de alimentos em geral, de comida, mas principalmente aquelas coisas do dia a dia, né? E também, evidentemente, farmácia, em função da própria precaução, do próprio tratamento que as pessoas tiveram que se submeter. O que acontece nesse novo cenário, então? Mudança focando o consumo online e não mais o consumo presencial. O que mais nós temos aqui? Os impactos que são causados pelo tempo em casa, ou seja, quanto mais tempo as pessoas permanecem em casa, mais essas tendências que estão sinalizadas aqui, elas vão se constatar. Por exemplo, trabalho desde casa, ou seja, o home office. Quais são as tendências aqui de aumento e no verde claro ou nesse outro tom de verde, o decréscimo? Nós vamos ver espaços para home office, então muda-se o comportamento, as pessoas replanejam os espaços dentro de casa e o espaço tradicional nos escritórios começa a ter um outro sentido. Começa, de repente, a não ser tão importante como era antes. Quais são os impactos? Por exemplo, a questão imobiliária de espaços comerciais. Quem precisava de repente, um espaço de 300 metros quadrados para montar uma empresa, está repensando, será que eu preciso desses 300 metros quadrados? Eu posso acomodar a minha empresa num espaço muito menor. Em contrapartida, para esse espaço doméstico funcionar muito melhor, eu preciso pensar na mobília, nos equipamentos. Então, o que pode ter acréscimo? Demandas como, por exemplo, pintura, tapetes, carpetes, móveis, impressoras e assim por diante. Ao passo que comércio de imóveis voltados para a área comercial cai, nós temos outros aspectos do imobiliários crescendo. Comida em casa também. 2 hábitos que mudam, né? Cozinhar em casa, principalmente no país como os Estados Unidos, que as pessoas compram tudo pronto, começaram a intensificar o hábito de cozinhar em casa. Ou retirar para comer em casa. Não mais vai comer no restaurante, mas pode passar, encomendar e levar para casa. Então, o que amplifica? Serviços de delivery, pagamentos eletrônicos. O que muda com as pessoas cozinhando em casa? Comer fora diminui e o delivery de comida aumenta. Entretenimento. O que passa a acontecer? Aumento de demanda para streaming de vídeo, streaming de áudio, para livros e games. Consequentemente, os entretenimentos presenciais, ao vivo, tendem a cair. É o que está acontecendo, por exemplo, com cinema, teatro, até mesmo esportes tiveram esse impacto. Viagem. Todo o segmento de viagem, como nós podemos ver aqui, sofre um impacto de decréscimo. O único aspecto que aumenta é o turismo local. Quando a gente entende turismo local, é o turismo próximo do local que a pessoa vive, mas é um turismo com perfil diferente, é um turismo com perfil de as pessoas evitarem aglomeração. Então, lugares mais naturais, ambientes mais abertos, evitando ambientes fechados e ambientes aglomerados. E a coordenação digital, ou seja, para que eu possa fazer esse trabalho em casa, eu tenho que conseguir gerir as pessoas, gerir o trabalho principalmente. Então, aumento a busca de plataformas de colaboração, softwares, licenças de software de colaboração e largura de banda, ou seja, a banda larga passa a ser um item de primeira necessidade. Também procurando atender
dessas novas demandas, não só de trabalho, mas nós vamos ver aqui streaming sendo realizado em casa. Então, com toda essa mudança, o que nós podemos observar? Que a quantidade de empregados em homework antes e depois da crise teve esses aumentos aqui em pontos percentuais comparados para diversos setores, né? As áreas de TI, 84%, um crescimento de 75 pontos percentuais. Os serviços profissionais, 69. Atividades financeiras, 65. Manufatura é uma área que nos afeta bastante, né? Nós estamos aí fabricando máquinas, equipamentos, 60% de crescimento em pessoas buscando home office, empresas fazendo home office, e isso altera sensivelmente o ambiente de trabalho. E educação e serviços de saúde, 34%. Ou seja, dá para se perceber que esse cenário pós-Covid já não é mais o mesmo. O que aumentou em termos de digitalização? Digitalização, entenda-se, as passaram a ser feitas de forma digital, eletrônica, e não mais sendo feitas presencialmente. Nós tivemos em banco o crescimento de 21 pontos percentuais, entretenimentos, 24, consumo de alimentos, 31, roupas, 13, utilities, 9%, telecom, 11%, e assim por diante. Viagens, 6%, e seguro, 8%. Ou seja, o crescimento que nós tivemos no acesso digital de todos esses negócios é muito significativo durante a pandemia. A pandemia, na verdade, quase que nos obrigou a fazer a migração para a digitalização. Nós começamos a observar que, na verdade, a Covid-19 acelerou o processo de digitalização. Nós temos aqui notícias de vários sites especializados mostrando isso. A digitalização está se tornando mais rápida do que o previsto. As empresas estão buscando migrar mais rapidamente para a digitalização. Então, junto com a digitalização, nós encontramos o quê? A inovação. Ou seja, o caminho para as empresas saírem da crise, além da digitalização, está passando pela inovação. Por quê? Porque mudou o ambiente, mudou o contexto, já não funcionam mais as mesmas regras. Nesse novo contexto, eu preciso pensar soluções diferentes, eu preciso criar propostas diferentes para que eu consiga ser competitivo. Ainda as grandes empresas de consultoria estratégica sempre apontando o caminho para a recuperação da Covid-19 será digital. Inovação por necessidade, ou seja, não é mais uma questão de se diferenciar simplesmente, é imprescindível inovar. E diante desse contexto, nós vimos que, primeiro, a Covid-19 quebrou muitas economias no mundo todo. Porém, esses desafios, eles trouxeram uma série de oportunidades de negócio. Se nós olharmos, por exemplo, as ferramentas de cooperação digital, como essa que nós estamos usando, que é o Zoom, elas cresceram a demanda, isso abriu uma série de produtos e um ecossistema voltado para esse ambiente digital. E a digitalização, lógico, né, encontrou um novo sentido. O que era como poderia-se dizer um diferencial, talvez até um capricho de algumas empresas, se tornou imprescindível. Ela vai alcançar todos os setores da sociedade e todos os tamanhos de empresa. E é isso que é interessante a gente observar. Não é mais uma questão de ser uma grande empresa, uma grande organização, para que eu possa ter a implementação dos conceitos de digitalização. Eu vou implementar a digitalização independente do meu tamanho.
E o que a pandemia nos ensinou? Isso é interessante, né? Coisas que a gente não dava talvez tanta importância ou não estava tão preocupados, começaram a ficar coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, reuniões virtuais, nós percebemos que elas podem ser mais produtivas do que presencial. Eu tenho contato com muitos executivos, empresários que falaram assim, olha, eu não imaginava que eu iria trabalhar tanto ficando em casa. Né? Porque perceberam que esse ambiente virtual, ele te oferece muito mais controle sobre variáveis também. Gestão remota em tempo real não é uma fantasia, é uma questão de sobrevivência. Ou seja, eu preciso conseguir gerir remotamente o meu negócio, senão eu não consigo sobreviver. Existem empresas que conseguiram reagir muito rápido diante dessa crise, outras nem tanto. E qual é o diferencial dessas empresas que conseguiram reagir muito rápido? Em geral, o perfil delas é um perfil inovador, ou seja, empresas que, primeiro, fazem um bom monitoramento do ambiente e, segundo, conseguem colocar em prática os conceitos de inovação e as ideias relacionadas à inovação. As empresas mais digitalizadas também foram as que sofreram menos com essas adversidades. Foram as que conseguiram muito rapidamente transformar o ambiente de trabalho em remoto, conseguiram ter mais controle sobre as variáveis do trabalho, do processo produtivo, do processo logístico e com isso menos. O trabalhador remoto pode ser mais produtivo do que o trabalhador físico local. Então, muitas empresas se deram conta o seguinte, olha, eu acho que eu já não vou mais desativar essa ideia de home office. Eu vou deixar isso valendo para sempre e as pessoas eventualmente vão até os escritórios para uma reunião presencial, muito mais por uma questão de socialização do que por uma demanda prática da realização do trabalho. Compras online não são apenas uma comodidade, podem se tornar uma necessidade, e se tornar uma necessidade como nós vimos. Outros aspectos aqui mais sociais, encontrar amigos virtualmente também é bom. Né? Já nos demos conta que fazer uma reunião com amigos através de ferramentas de videoconferência pode ser uma boa saída. E quem não estava tão acostumado, rapidamente se acostumou e percebeu que, por exemplo, pode entrar em contato com amigos que moram no exterior muito facilmente. E às vezes ele não fazia isso com tanta frequência por uma falta de hábito. E por fim, a crise sim, ela vai passar. Lamentavelmente, ela não vai passar para todos. Nós vamos ver, infelizmente, muitas empresas que não vão saber lidar com a crise ou com as consequências da crise e elas vão sucumbir, vão fechar. Ao passo que algumas vão não só saber lidar com a crise, como vão tirar vantagem competitiva desse novo cenário e vão conseguir fazer crescimento de mercado e renovar portfólio e assim por diante. Mas agora é hora de a gente falar em retomar os negócios. Né? Vamos falar o susto, de certa maneira, se ele não passou, pelo menos nós conseguimos nos acostumar com ele e agora nós precisamos fazer a retomada. E planejar se tornou imprescindível, porque nós observamos que o melhor planejamento foram as empresas que conseguiram administrar melhor a crise. Empresas que trabalham sem planejamento de longo prazo, quase que na base do improviso, são os que estão sofrendo mais as consequências da crise. E as empresas que têm um bom processo de inovação e planejamento, essas sim, elas sofreram muito pouco. Mas o que eu devo fazer, então? O Paulo veio para falar sobre planejamento estratégico, até agora ele ficou contando a história da crise, né? Mostrando estatísticas de que a coisa está ruim, que todo mundo já sabe. Mas e aí? O que eu faço para sair dessa situação? Então, o caminho que nós falamos é, primeiro, sugerimos que você descubra, né? Faça esse exercício de descobrir o propósito da empresa. Existe um termo aqui que está sendo usado, que foi difundido por esse
especialista, o Simon Sinek, dizendo o seguinte: existe uma coisa como um círculo de ouro. O que é esse círculo de ouro? É que o propósito da empresa, o como e o porquê. E quando nós olhamos o propósito, é responder essa pergunta: por que essa empresa existe? Né? Qual é a nossa causa? Pelo que nós estamos sendo criados? Né? Qual que é a nossa razão de existir? Isso pode parecer assim um pouco fantasia, talvez um pouco teórico, mas é isso que dá sustentação para as empresas que são longevas, como, por exemplo, empresas que têm mais de 100 anos. Quando você vai pesquisar o histórico dela, por trás da criação da empresa existia uma consciência muito clara sobre o propósito da empresa. Eles não estavam lá para fornecer transformadores elétricos, né? Eles estavam lá, na verdade, para dar qualidade de vida e segurança para a sociedade. E foi isso que manteve a empresa em pé. Então, descobrir o propósito é o primeiro passo. Depois que eu tenho esse propósito, aí eu entendo como. O que é? Qual a nossa proposta para atender o mercado? Ou seja, que vou ir no mercado de determinada maneira e, por último, com o quê? Ou seja, com os meus produtos e serviços. Então, muitas empresas fazem o exercício de fora para dentro. E aí elas têm um sério problema, porque aquilo que eu estou oferecendo para o mercado não tem razão de ser, não no novo contexto. Então, o primeiro exercício que eu faço é entender nesse novo contexto qual é a razão de ser da minha empresa. Eu posso ser um fornecedor de parafuso, mas não necessariamente o propósito da minha empresa é fabricar parafuso. Eu posso procurar que eu tenha uma razão muito mais profunda, que é o que motiva, que mantém a empresa funcionando. Uma vez que eu descubro esse propósito, tem essa discussão, e como é que a gente faz isso, né? A gente faz o questionamento geralmente para quem fundou a empresa, ou para quem herdou a empresa. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós temos todo dia vontade de acordar cedo, ir para a empresa, batalhar, resolver problemas e manter o propósito que vai definir o norte da empresa? E a partir daí, então, eu vou derivar. Se eu sei qual é o meu propósito, eu vou ver como e o que. E o planejamento em si? O planejamento estratégico não é alguma coisa que se faz aleatoriamente. Né? Então, conceitualmente, o que normalmente se prega? Primeiro, eu preciso ter uma visão de onde eu quero chegar nos próximos 10 a 20 anos. Eu sei que alguns empresários olham para a minha cara quando eu falo isso e dizem o seguinte: Paulo, 20 anos, esse país muda muito. Mas a gente sabe que o planejamento estratégico vai acontecer o ano que vem, a gente sabe que vai corrigir a rota. E se você não tem esse visão de longo prazo, fica muito difícil você estabelecer um plano de investimentos, por exemplo, estabelecer um plano de automação, um plano de digitalização. Você acaba tendo uma visão muito curta. E, numa visão curta, alguns investimentos não fazem sentido. Por isso nós dissemos, tenha uma visão de longo prazo, estabeleça qual é o sonho impossível da sua empresa. Como nessa frase do Kotler aqui, visão é uma espécie de sonho impossível, empresa, um direcionamento para os próximos 10, ou seja, é de longo prazo mesmo. E o que faz com que a minha empresa possa ter uma visão mais acertada? São esses inputs sobre tendências de mercado, tecnologia, ambiente político, economia, etc. Então, é importantíssimo ter um mecanismo que faça um monitoramento das tendências para que eu consiga ajustar minha visão. Ótimo. Ajustei minha visão. Tenho esses inputs. Ou seja, qual será o tamanho da minha empresa? De que maneira
eu vou chegar lá, ou seja, até onde eu consigo chegar, na verdade. Uma vez que eu defina isso, aí eu vou para o passo seguinte, para atingir esses objetivos, o quanto eu tenho que vender e para quem eu consigo vender. Porque é fundamental eu entender, vou ter um objetivo de construção financeira pela frente. Esse objetivo de construção financeira é derivado do que eu vendo para esse meu mercado, para esses meus clientes. Então, eu preciso saber para quem eu vou vender e o quanto eu vou vender. Para que eu consiga atender esses meus clientes e esse meu mercado, eu preciso de definir meus objetivos internos, ou seja, meus processos, como é que eu fabrico as coisas que eu vou entregar, como é que eu treino o pessoal para prestar o serviço que eu tenho que prestar. E aí a derivação, então, para a área de aprendizado e pessoas, ou seja, as pessoas da minha equipe, elas já conseguem atender essa nova situação? Será que eu posso treinar essas pessoas? Será que eu tenho que atrair novos talentos? Como eu faço, então, para manter um time motivado, para que eu possa entregar para o meu cliente aquilo que eu me proponho, para que eu consiga atingir os objetivos financeiros que eu estabeleci. Então, esse exercício de planejamento estratégico é estranho quando, e muitas vezes a gente vai conversar, e várias empresas já aconteceu isso, né? E o empresário fala, não, planejamento estratégico aqui eu faço, né? Mas, na verdade, ele não faz, ele não segue uma metodologia para que ele consiga fazer essa derivação daquilo que ele está enxergando como futuro para a empresa, qual é a estrutura financeira que a empresa precisa para atingir essa visão, consequentemente, para que mercados, quais clientes ele vai vender e o que ele vai vender, como ele vai produzir, como ele vai obter e com qual equipe, com quais pessoas. Esse exercício ele não consegue fazer de maneira clara. Então, o que acontece? Vai muito no estômago, vai fazer aquela gestão que nós estamos acostumados. Ou como a gente costuma brincar, não é um planejamento estratégico. E fazendo. E depois acontece uma crise como a Covid, não tem sequer um mapa para se orientar. E aí a empresa padece. Dando sequência, então, nessa visão do planejamento, o que nós temos? Eu posso fazer formalmente esse planejamento com o meu time, e a ideia é dividir assim em 3 etapas: preparação, análise e ação. Preparação: discutir a questão da visão, estabelecer metas, analise o contexto, as tendências que impactam a empresa. O contexto do que já tem andamento. A empresa não está parada. Eu não posso simplesmente descartar tudo aquilo que está acontecendo. Ainda, qual que é o impacto para cada uma das áreas? Ou seja, aqui a gente faz um desdobramento para entender o que vai acontecer em cada uma das áreas. Faz uma análise SWOT para cada uma das áreas e desenvolve, a partir dessa análise SWOT, um plano de ação de fortalecimento. Pode parecer bastante simples e é simples, desde que se faça de maneira ordenada. E aqui surge insights para que vocês possam considerar no planejamento estratégico. Primeiro, tem que se reinventar e diferenciar. Não dá mais para imaginar competir nesse novo mercado sem que eu tenha diferenciação, sem que eu tenha o mínimo de diferenciação, porque será certamente muito mais difícil competir com preço nesse novo ambiente. Realinha a tua estrutura de custos e afia a sua produtividade. Essa primeira recomendação, ela vem pelo seguinte: primeiro, você está passando por um momento de crise, então você tem que ter um conhecimento muito claro da sua estrutura de custos. E falando assim, pode parecer muito óbvio, né? Mas nós tivemos a oportunidade de visitar grandes empresas, fabricantes de máquinas também, onde nós fomos questionar
por um trabalho que estávamos fazendo, qual que era a forma de gestão das variáveis do processo. E aí a gente descobre que mesmo numa grande empresa, eles falam assim, não, nós fazemos um sistema de rateio da conta de energia elétrica. Aí nós perguntamos, como assim? As peças que vocês produzem, né, elas têm características muito diferentes, elas têm demanda de energia muito diferente. Então não dá para levar em conta um rateio simplesmente. O ideal era que você medisse no mínimo por máquina, né, ou por célula, para que em cada processo você conhecesse as variáveis do processo e soubesse quanto custa. Então, fazer essa revisão da estrutura de custos e focar nesse controle, principalmente no monitoramento e controle dos custos, e aí vai entrar bastante a digitalização ou a tecnologia. Hoje eu consigo medir praticamente qualquer variável do processo. Pode ser temperatura, pode ser tempo, pode ser velocidade da máquina, pode ser consumo de energia. Tudo isso eu consigo monitorar e colocar numa planilha de custos de cada peça que eu produzo, de cada fase do processo que eu tenho pela frente. Tenho que reavaliar também onde eu vou colocar o investimento. Ou seja, será que esse novo cenário continua fazendo sentido para aquele plano de investimentos que eu tinha? Eu preciso considerar que o cenário vai mudar bastante. Então, eu tenho que fazer esse exercício desse novo cenário para conseguir reavaliar onde eu coloco o dinheiro, onde eu faço o investimento. E preciso, evidentemente, rever a minha cultura para assegurar que ela seja de melhoria contínua e que seja de produtividade, foco em produtividade. Que mais? Quando eu olho o contexto que está se pintando aí, além da Covid, nós temos esse fator importantíssimo, a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0 acontecendo. E quando nós olhamos para as bases da indústria 4.0, ou seja, o que norteia a indústria 4.0, nós vemos que, primeiro, orientação a serviços. Em resumo, o nosso cliente, o consumidor, ele não quer comprar mais o bem. Pouco importa o bem. Comprar o benefício que aquele bem traz. Aí nós temos como exemplos essa grande busca por sistemas de compartilhamento de carros, compartilhamento de máquinas e assim por diante, onde o foco é o que a máquina faz e não ter o ativo, ter a máquina. A rastreabilidade, eu preciso localizar o produto em qualquer fase do processo produtivo e fora dele, e depois que eu entrego para o meu cliente. Porque é fundamental que eu consiga fazer a captura de dados, tanto do processo produtivo, como depois que o produto esteja na mão do cliente para ser utilizado. Descentralização é a capacidade de tomar decisão não diretamente dependente de um RP, por exemplo, mas cada processo vai ter o seu nível de decisão levado ao nível do equipamento, do componente até. Muitas vezes um variador de frequência de um motor, ele vai ter inteligência para conversar com uma esteira e saber se ele tem que aumentar a velocidade ou não. A modularidade é justamente a capacidade de eu produzir conforme demanda. E aqui o desafio que nós sempre colocamos para as empresas é o seguinte: faça o exercício imaginando que o seu lote é unitário. Se você conseguir tender ao lote unitário, muitas vezes não vai acontecer por questões práticas, mas você pode pensar, e se o meu lote fosse unitário, o que eu teria que ter? De que maneira a minha se ajustaria? Porque nesse novo ambiente, nós dissemos o seguinte: a produção ela não é mais nem flexível, ela é adaptativa, ou seja, se adapta conforme a demanda. Preciso ter capacidade de operação em tempo real. A crise mostrou muito claramente isso. Eu preciso conseguir monitorar o que está acontecendo no processo produtivo em tempo real, no celular, no tablet, no computador, onde seja. Manutenção passa a ser prescritiva, ou seja, a minha manutenção ela faz análise constante dos dados da máquina, aqui utilizando um dos conceitos, CBM,
ou seja, manutenção baseada em condições, onde a minha manutenção, que era preditiva, ela se tornou ativa em tempo real. Por isso ela é chamada prescritiva. Eu consigo analisar com os critérios que eu tinha quais são as partes críticas e como vai ser o comportamento diante da demanda que eu estou submetendo aquele processo, aquela máquina, aquele equipamento. A virtualização, a tendência de tornar toda a minha fábrica e meus processos virtuais, meu produto virtual, para que eu possa fazer simulações de monitoramento remoto, e a mobilidade, uma vez que eu tenha tudo isso, a capacidade de operar a minha planta onde quer que eu esteja, pode ser de home office, pode ser no meio de uma viagem. Então, a recomendação principal, acelerar a transformação digital. Usa a tecnologia e dados para o crescimento, para diminuir custo. É interessante que muitos empresários que a gente conversa falam assim, não, eu não posso gastar dinheiro agora planejando isso. Aí quando você mostra que, na verdade, a redução de custo que ele vai ter paga todo esse investimento, aí ele muda de opinião. Então, o que nós temos aqui é isso, ou seja, a necessidade, primeiro, de acelerar a nossa transformação digital por um motivo bem simples, sobrevivência, ganho de competitividade. E de onde começa essa transformação? Eu vou pegar minhas máquinas e vou começar a automatizar minhas máquinas simplesmente? Não, você tem que fazer aquela leitura de quais são as tendências de mercado e de produtos. Agora há pouco eu comentei, o nosso mercado está mudando, o comportamento das pessoas está mudando. E isso vai afetar drasticamente o quê? O anseio dos clientes em relação aos produtos, as expectativas em relação aos produtos. Né? São mais personalizados, são inteligentes, conectados, agregam muitos serviços, são orientados a dados. Eu preciso reler o meu portfólio de produtos para saber se eu ofereço isso para o mercado ou não. E aí sim, eu vou aplicar esses conceitos no meu processo produtivo, vou aplicar esses conceitos para transformar isso em requisitos da minha produção e, enfim, na minha produção do futuro. E fazer essa trajetória, ela não precisa ser aleatória. Nós temos uma indicação de qual seria o caminho que a empresa pode seguir. Ou seja, partindo de uma definição de estratégia de produtos e serviços, e aí aplicando os conceitos de rastreabilidade e identificação de produto, agregando serviços, transformando os produtos em produtos inteligentes e, por fim, gerando novos modelos de negócio. Em contrapartida, internamente, eu estruturo a minha empresa, integro a minha produção, faço a minha produção toda conectada, invisto no ponto certo de automação. Não adianta eu investir em passo seguinte, eu digitalizo e crio ecossistemas com clientes e fornecedores. E ainda, suportando tudo isso, eu tenho que pensar numa boa infraestrutura, bons processos e me acostumar a fazer uso de dados. Ou seja, quantas pessoas, quantos gestores da minha empresa conseguem usar dados de forma analítica? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer nesse processo de planejamento. Então, recapitulando aqui, pensar nessa estratégia de longo prazo para a empresa, eu começo pensando, esse é o meu mercado. Será que as necessidades continuam sendo as mesmas? O comportamento do cliente é o mesmo? Será que o meu portfólio de produto é o mesmo? Será que eu posso fazer uma segmentação do meu portfólio de produto para que eu consiga ajustar a estratégia correta para cada segmento de produto? Porque, na verdade, quando nós olhamos, muitas vezes existem empresas que estão entregando muito mais do que precisariam para um portfólio de produtos que não faz mais sentido. Então, rever e é uma das estratégias importantes. Preciso pensar como eu vou desenvolver novos produtos. Primeiro, tem um processo de desenvolvimento de produto ou o produto sai da cabeça de alguém simplesmente como um estalar de dedos
e vai para a produção. Existem metodologias, existem processos para segurar tudo isso. E ter a minha venda também digital. O quanto eu consigo da interação do meu vendedor, da minha força de vendas com meus clientes, o quanto eu consigo capturar de dados para o suficiente para traçar novas estratégias. E, por fim, baseado nisso, consiga fortalecer o meu programa de retenção de clientes. Preciso pensar, então, mais uma vez, mercado, quais são os meus produtos. Lembrando que os produtos do futuro, ou os produtos da indústria 4.0, tendem a ser digitalizados, conectados, inteligentes, tem que ter modelo virtual do produto, tem que possibilitar diagnóstico. E aqui, quando nós falamos de diagnóstico, pode ser o diagnóstico até de um retentor. É possível se ter diagnóstico. Então, muitas vezes se imagina, eu forneço simplesmente um componente, um elemento de máquina. Mas mesmo assim é possível você inserir o conceito de diagnóstico remoto. E principalmente estabelecer uma cultura na empresa, uma cultura que nós chamamos 4.0. Por quê? Esse novo ambiente, ele é colaborativo, ou seja, eu preciso do meu ecossistema baseado em fornecedores, baseado em clientes, baseado em parceiros de negócio, para que eu possa desenvolver soluções competitivas. O ambiente é inovador, então eu tenho que ter um processo de inovação funcionando na minha empresa e, principalmente, uma cultura de inovação. As pessoas têm que se sentir muito à vontade em trazer ideias, trazer proposições para a inovação. E baseado na informação. Não dá para fazer mais a gestão de uma empresa baseado num caderninho. Eu tenho que fazer essa gestão baseada numa coleta de dados substancial e uma boa análise desses dados. E aí sim, se eu tiver essa análise de dados, aí eu posso aplicar a minha intuição, posso aplicar a minha experiência, que eu vou ser muito mais competitivo. Se eu aplicar a minha intuição, a minha experiência sem coletar dados, eu na verdade estou chutando, estou tentando algo sem ter muita certeza de que isso vai dar certo. Fazer a transformação para criar essa empresa de forma digital, ou seja, não dá para pensar em fazer uma transformação que já não seja orientada para esse mundo digital que nós estamos vivendo. Indústria 4.0 vai passar necessariamente por esse novo ambiente digital e aí eu preciso ser rápido e preciso ter uma boa gestão de dados, preciso investir na minha segurança. Outra pergunta que nós costumamos fazer para as empresas: como é a sua governança de TI? E quando a gente usa essa expressão governança de TI, que deveria ser comum para quem tem uma implementação de TI já na empresa, que é nada mais do que quais são as regras de segurança, de acesso, como eu faço para lidar com os dados dentro da empresa, e muitas vezes você vê uma cara de interrogação, é um sinal claro de que essa empresa está extremamente vulnerável. Então, precisa se pensar, porque no futuro nós vamos ter a empresa extremamente dependente de TI. E se ela será extremamente dependente, eu preciso ter boas práticas de TI, muita segurança, preciso ter capacidade que a gente chama cibernética para poder atuar nesse novo cenário. E uma outra recomendação, acelerar a migração para a nuvem. Existem ainda pessoas que pensam, mas a nuvem é insegura. Afirmo para você categoricamente, é mais fácil roubar os dados da sua instalação física do que da nuvem. Se você tiver um provedor com bom contrato de serviço, tenho certeza que ele fornece mais segurança do que o seu data local. Prepara a sua força de trabalho. Evidentemente, tudo isso vai acontecer se eu tiver pessoas capacitadas, engajadas, motivadas e com possibilidade de agir nesse ambiente. Então, qual é o primeiro passo que nós recomendamos para uma preparação para uma cultura digital, uma cultura 4.0? Prepare os seus gestores para ouvirem mais, para serem mais abertos, porque são eles que vão deixar permear o conceito de inovação. Se eu tentar
implementar uma cultura de inovação sem que os gestores estejam preparados, eu vou ter barreiras, eu vou ter sabotagens de processo e a inovação não acontece, a digitalização não acontece. Por fim, quais são as grandes armadilhas que existem aí na hora de fazer o planejamento estratégico? Primeiro, é a própria falta de hábito de planejar. A nossa origem faz com que nós tenhamos esse comportamento. Muitas vezes eu discutia com os alemães na empresa que eu trabalhei e eles ficavam indignados como nós improvisamos demais. E aí depois você conviver um pouquinho naquele ambiente, você entende o seguinte: num país que tem problemas sérios com o inverno, por exemplo, se a pessoa não planejar, ela morre. E não é força de expressão, ela morre mesmo. Aqui na América Latina, países geralmente tropicais, se a pessoa não planejar, ela não vai morrer. Pode não dar errado, pode não sair do jeito que ela queria, mas morrer não vai. Então, nós demoramos mais para entender a necessidade do planejamento. E, às vezes, a gente acha que é perda de tempo. Planejar não é perda de tempo, ao contrário. Porque é a próxima desculpa que a gente ouve. Mas eu não tenho tempo, não tenho tempo. Tempo é relativo. Tempo é uma questão de priorização. Se você usar uma tabelinha famosa aí que divide em 4 áreas as atividades que você tem, você vai entender que sempre tem como administrar o tempo. Foco exclusivo na sobrevivência. Essa é uma boa desculpa também. Não, mas nós temos que sair, nós temos que manter a empresa rodando. Tem sim. Só que vai manter a empresa rodando por quanto tempo? Será que um esforço de planejamento não vai aumentar a longevidade dessa empresa, ao invés de você simplesmente apagar incêndio? Nós temos uma expressão que diz o seguinte, nesse jogo de transformação digital, o que você quer ser? Jogador ou bola? Se você focar só na sobrevivência, esteja certo que você vai ser bola. Se você quiser ser jogador, você tem que focar no planejamento, na visão de longo prazo, nos fatores de transformação que você precisa administrar, gerenciar para conduzir a mudança. E, por fim, a própria resistência à mudança. Sabe o que faz com que as pessoas tenham medo da mudança? É a falta de enxergar o cenário lá na frente. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: faça uma proposição para o seu time de como será o futuro, não do processo de transformação em si. Quando todos comprarem a ideia da visão, e por isso a importância de você discutir visão, quando todos compram a ideia da visão, fica muito mais fácil mover os mecanismos da empresa para provocar a transformação. E na conclusão, crise gera ameaça, mas gera muita oportunidade. O mundo não está se transformando, ele já se transformou. Hoje você acordou, já não era mais do jeito que era a semana passada. A digitalização foi acelerada e, para que vocês tenham uma ideia, sabe qual é a estimativa que existe em termos de tempo de aceleração dessa digitalização? Especialistas estão dizendo que a aceleração foi na ordem de 5 anos. Ou seja, o que iria acontecer em 2025 está acontecendo agora. Se eu não acordar para essa realidade, eu posso, de cara, começar com 5 anos de atraso. A inovação é a melhor estratégia para sair fortalecido da crise. E a inovação não é inspiração simplesmente. Inovação é decorrência de um processo sistêmico que você administra. Porque inovação não acontece por acaso. E existem modelos que você pode implementar na sua empresa para fazer essa gestão da inovação e ter um bom processo de inovação. Os modelos atuais têm que ser questionados, porque infelizmente eles não vão sobreviver. Se eu não fizer esse questionamento, o mercado vai ser mais cruel e o mercado vai fazer esse questionamento. E a cultura organizacional ela deve ser alinhada para a nova realidade, ou seja, tenho que trabalhar a cultura digital. Será que eu incentivo as pessoas da minha empresa a buscarem os meios digitais? Será que as pessoas da minha empresa elas se
têm facilidade para lidar com o ambiente digital? Eu preciso questionar isso e buscar mudar a cultura nessa direção. Bom, desde já agradecer a todos e me colocar agora à disposição. Nós vamos ficar aqui no ar, dando uma olhada nas perguntas e comentando com vocês e interagindo para que vocês possam aí trazer os seus questionamentos. E se vocês tiverem questionamentos que apareçam depois, através da própria Bimac, vocês mencionando no e-mail, falando, olha, tem uma dúvida aqui que surgiu, estava assistindo lá, fiquem à vontade. Tá? Nós estaremos à disposição para responder, para interagir, para fazer uma sessão como essa, virtual, diretamente com vocês, e fazer com que vocês possam todos compreender o que fazer durante esse processo de planejamento, nesse processo de transição que todos nós estamos passando. Me coloco à disposição, então, caso tenha alguém que fazer algum questionamento, enviar alguma pergunta, fique à vontade. Tem uma questão que foi enviada aqui pelo Hermes, né? Hermes, a melhor estratégia é o envolvimento, né? A gente diz o seguinte, a gente deve começar por um processo de sensibilização, ou seja, mostrando e envolvendo gradativamente os sócios, os diretores, proprietários, até que isso faça sentido para eles. Porque uma coisa importante de nós termos em mente, né? Só vai acontecer a mudança se ela fizer sentido para todos. E quando nós falamos todos, proprietário da empresa, diretores, acionistas, gerentes, supervisores, coordenadores, operadores de máquina, para todos. Ou seja, eu preciso conversar com a empresa, com todas as pessoas da empresa e transmitir para elas uma mensagem de que esse novo cenário é positivo e é bom para todos. Senão eu tenho uma transformação artificial e ela não acontece de forma positiva. O Sérgio mandou uma questão aqui também. Gostaria de saber como vai se comportar as feiras de produtos, que sempre foram... essa é uma questão bem interessante, Sérgio. O que nós começamos a ver foi a própria digitalização da feira, né? E aí é interessante ver o seguinte, empresas que já tinham investido no chamado gêmeo digital, ou seja, tinham capacidade de criar ambientes virtuais para apresentar o seu produto, elas praticamente já estavam prontas, né? E aí ganharam terreno. Eu pessoalmente acredito que sim, feiras presenciais vão continuar existindo, mas com uma conotação um pouco diferente. O que a gente vai ver em feira presencial? Tendência, não mais alguém simplesmente colocar lá um produto já existente, tradicional. Ele vai usar a feira para ser uma plataforma de mostrar o que vai vir a ser a empresa, quais são as possibilidades futuras e não mais o passado. O Eduardo aqui, uma colocação.
como sabemos, grande parte das indústrias operam seus negócios no módulo sobrevivência. Realmente, Eduardo, é bem isso mesmo. E ainda temos o custo Brasil. Como se dará essa mudança de forma geral e bem certo? Bom, Eduardo, o que acontece? Primeiro, quando nós olhamos para a grande tendência, uma das grandes tendências decorrentes da Covid-19 é o que está sendo chamado de glocalização. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Ele mistura globalização de um lado e localização do outro. Então, nós já víamos com uma tendência delineada pela própria quarta revolução industrial, que é produção local faz mais sentido porque ela está mais próxima do consumo. Consequentemente, nós já tínhamos uma expectativa de que as empresas começariam a buscar a produção local. Quando nós olhamos esse movimento que está acontecendo, né, nos Estados Unidos, que faz bastante barulho em cima disso, que é o tal do reshore, ou seja, trazer de volta para dentro, para o território, você vê o seguinte, que na prática tem fatores políticos e econômicos? Tem, mas tem muito uma preparação para o novo cenário, onde o produto é customizado, só faz sentido customizar se eu conseguir atender o cliente muito rápido. Então, esse ambiente vai fazer com que a produção local seja privilegiada. Estou dizendo isso só para entender o seguinte, o custo Brasil, num cenário desse, ele passa a ser menos relevante. Por quê? Se eu tenho a necessidade de produzir local, o meu vizinho também vai ter o mesmo custo. Então, a competição começa a ficar um pouco mais amena. E também tem o fator, com a questão da Covid, ficou muito claro o risco logístico, que as empresas não colocavam na análise de risco, e agora começam a colocar. Se eu valorizar, ou seja, se eu colocar o quanto custa o risco logístico, você vai ver que isso compensa boa parte do custo do Brasil. Então, é por isso que nós devemos ter, sim, uma mudança de aumento da produção local, aumento de compras nacionais. O Leandro, você acha que as empresas, e nesse sentido, como trazer fornecedores e clientes para dentro do ambiente de planejamento estratégico? Sim, acredito que colaborativo. O cenário é mais ou menos assim, eu não tenho mais competência suficiente para administrar todas as tecnologias envolvidas no meu processo. Eu preciso de parceiros para ajudar a dar solução para os meus processos. É quase que inevitável. É evidente que nós vamos ter que aprender, por exemplo, a formalizar mais as parcerias. Nós somos latinos, nós fazíamos muito, como o pessoal diz, no fio do bigode. E não dá para ser só assim. Nós vamos ter mais formalidade. Quanto mais eu aprender a respeito disso, melhor. Então, entender um pouco mais como fazer alianças estratégicas é um caminho para eu ter uma colaboração. E o Sérgio diz aqui, você diz em relação ao nosso governo municipal, estadual e federal, eles vão olhar com mais atenção à indústria? Olha, eu tenho certeza quase que absoluta que todos vão, em qualquer esfera, vai olhar com mais carinho a indústria, sim. Tá? Porque eles perceberam o seguinte, a hora que a coisa aperta, ou seja, que a cadeia logística se rompe, você tem que ter competência para produzir local. E isso ficou muito evidente na questão dos respiradores, que esse projeto que a BIMAC conduziu de forma muito boa, envolveu inúmeras empresas num ambiente colaborativo, em que muitos puderam opinar, contribuir, participar, e isso mostrou que a força e a velocidade de reação da nossa indústria nacional é tão boa quanto qualquer outro país. Então, eu entendo que eles vão sim fortalecer as ações de suporte à indústria. Bom, fico à disposição, vocês vão receber o link com o nosso e-mail. Vai ser mais Brasil e menos China, assim todos acreditamos, viu, Sérgio?
vamos ser mais Brasil e menos China. E é interessante que a Covid, né, ou a crise, ela nos ensinou também a ter uma visão um pouquinho mais ampla do que é custo. Olha que interessante. Ou seja, custo não é mais aquilo que eu pago quando eu compro o produto. É aquilo que eu pago. Eu tenho um problema logístico, um problema de operação. Quando minha máquina para, meu processo para. Isso tudo é custo. Então, eu acho que isso também nos ensinou a olhar de forma um pouco mais ampla. E, de forma um pouco mais ampla, nós entendemos que o preço de aquisição é uma coisa e o custo de operação é outra totalmente diferente. Então, eu acho que o brasileiro também aprendeu bastante a fazer esse tipo de análise. E eu acho que nós vamos ser muito mais críticos na compra. Não é que não vamos mais comprar nada da China, nem nada dos Estados Unidos. Vamos continuar comprando, tenho certeza. Porém, com uma análise muito mais crítica. Isso nos dá muito mais chance de competir com soluções locais. E eu preciso também, como vendedor, aprender a ressaltar essa diferença. Aprender a mostrar ou a demonstrar qual é esse custo total de operação que muitas vezes passa desapercebido. Obrigado pelas perguntas. Como eu falei, vocês vão receber o link para solicitar o seu certificado de participação e também, evidentemente, vocês podem mandar suas perguntas nesse e-mail de contato que vocês vão receber. Mais uma vez, agradeço a atenção, agradeço a interação que vocês tiveram, a participação. E me coloco à disposição de vocês. A Zorfatec é uma empresa de consultoria que nosso papel é justamente esse, ajudar as empresas a entender esse cenário, a se replanejar e ser mais competitiva com o uso da inovação e da transformação digital. Muito obrigado a todos.